Na jornada da vida, todos nós enfrentamos montanhas que parecem intransponíveis, desafios que testam nossa fé, que nos fazem questionar a nossa força. Mas e se eu te dissesse que mesmo a menor gota de fé pode mover essas montanhas? Ao longo desse vídeo, vamos explorar a profundidade das palavras de Jesus em Mateus 17:20, onde aprendemos que a fé, mesmo que invisível, possui um poder transformador. Vamos refletir juntos sobre como a perspectiva divina pode mudar a forma como encaramos nossas dificuldades, revelando que por trás de cada obstáculo pode haver uma oportunidade de crescimento. Você se sente pressionado por seus problemas? Sabe, a primeira coisa que precisamos fazer é nomear esses desafios. Ao identificá-los, começamos a retirar o poder que eles exercem sobre nós. Mas isso não é tudo. Confrontar nossas montanhas com a palavra de Deus é essencial. A fé e a ação são inseparáveis. E como vimos quando Jesus curou o homem cego, a obediência traz resultados surpreendentes. Após enfrentarmos essas lutas e conquistarmos as vitórias, é hora de viver essa liberdade com responsabilidade. Manter essa vitória não é apenas celebrar nossas conquistas, mas também reconhecer as bênçãos divinas que nos sustentaram no caminho. A gratidão é a chave que nos mantém firmes, lembrando-nos do quão longe chegamos e do que Deus fez em nossas vidas. Portanto, convido você a se unir a mim em oração, pedindo a Deus não só por bênçãos, mas pela coragem de enfrentar cada montanha que se coloca diante de nós. Nos próximos momentos, estaremos juntos buscando essa mudança, essa força poderosa que pode transformar não apenas a nossa vida, mas também a vida de muitos ao nosso redor. Prepare seu coração, pois a vitória está ao seu alcance e é um testemunho do poder de Deus em ação. Vamos juntos orar e elevar essas montanhas. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança a muito mais corações. Continuando nossa jornada, depois de identificar nossas montanhas, de confrontá-las com a palavra e de viver a liberdade da vitória com responsabilidade, chegamos ao cerne da questão. Como essa fé, do tamanho de um grão de mostarda, realmente opera no cotidiano? Jesus não disse que bastava querer mover a montanha, mas que bastava ter fé. E a diferença é sutil, mas profunda. Querer é um desejo, fé é uma certeza que se traduz em ação, em postura, em expectativa. Pense comigo, no mundo acelerado de hoje, onde a ansiedade é quase uma epidemia, e os problemas se acumulam nas nossas telas e na nossa mente, falar de mover montanhas pode parecer utópico, mas a verdade é que as montanhas de hoje são as dívidas que sufocam, os relacionamentos em ruínas, a doença que tira a paz, a carreira estagnada, a sensação de vazio que insiste em nos visitar. Essas são as nossas montanhas modernas, e elas são tão reais e imponentes quanto as cordilheiras físicas que os discípulos de Jesus viam. A fé que Jesus descreve não é uma fé cega que ignora a realidade do problema. Pelo contrário, ela olha para a montanha de frente, reconhece sua magnitude, mas ao mesmo tempo olha para Deus e reconhece a sua infinita magnitude. É uma fé que entende que se a montanha é grande, Deus é infinitamente maior. Essa perspectiva divina é o que nos permite ver o impossível se tornar possível. A essência da fé que move montanhas. Qualidade, não quantidade. Mateus 17:20 não fala sobre ter muita fé, mas sobre ter fé, mesmo que seja pouca, como um grão de mostarda. Isso é libertador. Não precisamos nos sentir inadequados porque nossa fé parece frágil diante do gigante que nos confronta. O que importa não é o tamanho da nossa fé, mas a grandeza do Deus em quem a depositamos. É a qualidade dessa fé, a sua pureza, a sua sinceridade, a sua direção, que faz a diferença. Imagine um engenheiro que projeta uma ponte.
Ele não precisa de um oceano de concreto para construir a ponte, mas da quantidade certa e da qualidade ideal do material. Da mesma forma, Deus não exige uma fé que você sinta em todo o seu ser o tempo todo, mas uma fé genuína, mesmo que pequena, que esteja disposta a confiar nele, mesmo quando você não consegue ver o próximo passo. Como cultivar essa fé no caos do mundo moderno? No dia a dia, onde as pressões são constantes e as distrações infinitas, como podemos cultivar essa fé semente? Subraia diário e deliberado. A cada manhã, ao invés de mergulhar imediatamente na lista de tarefas ou nas notícias, que tal um momento de entrega? Diga a Deus: Senhor, esta é a minha montanha hoje, nomeia. Eu não sei como superá-la, mas eu entrego a Ti. Que a Tua vontade seja feita, e que a minha fé, por menor que seja, seja suficiente para Te honrar. Isso não é passividade. É um ato ativo de confiança. É reconhecer que você não tem todas as respostas, mas que aquele que tem está no controle. Meditação na palavra, não apenas leitura. Em vez de apenas ler um versículo, permita que ele se ancore em seu coração. Pegue Mateus 17:20. Leia-o devagar. Visualize o grão de mostarda, minúsculo, mas com a capacidade de se tornar uma árvore frondosa. Visualize a montanha se movendo. Pergunte-se: o que este versículo me diz sobre o meu problema de EX? Como posso aplicar essa verdade hoje? No trânsito, na fila do banco, antes de uma reunião difícil, repita essas palavras para si mesmo. Deixe que a verdade bíblica seja mais alta do que o barulho do mundo. 3. A oração como diálogo, não apenas pedido. Muitas vezes transformamos a oração em uma lista de supermercado. Eu quero isso, preciso daquilo. E se a oração se tornasse um momento de escuta, de falar com Deus sobre suas angústias e em seguida silenciar para ouvir? Mesmo que seja um silêncio interno, uma paz que invade uma nova perspectiva. A fé cresce quando você se sente ouvido e quando você está disposto a ouvir. É na intimidade da conversa que a confiança se aprofunda. Você tem gastado tempo suficiente em silêncio com Deus, permitindo que Ele fale ao seu espírito sobre as suas montanhas? 4. Celebração das pequenas vitórias e pequenas sementes de fé. O processo de mover uma montanha raramente é um evento único e estrondoso. Muitas vezes, é uma série de pequenos movimentos, de pequenos desmoronamentos. Celebre quando você sente uma paz inexplicável no meio do caos. Celebre quando uma porta se abre inesperadamente. Celebre quando você tem a força para dar um passo à frente, mesmo com medo. Cada pequena vitória, cada momento em que você age em fé, mesmo que tremendo, é um testemunho do poder do grão de mostarda em ação. Isso constrói sua fé para a próxima e maior montanha. A perspectiva divina, vendo oportunidades onde antes havia obstáculos. A maior transformação que a fé promove não é apenas na montanha que se move, mas em nós mesmos. A perspectiva divina nos permite ver que, por trás de cada obstáculo, pode haver uma oportunidade de crescimento. A montanha não é apenas algo a ser superado, é muitas vezes um catalisador para nos tornarmos quem fomos feitos para ser. A montanha da crise financeira pode ser a oportunidade de aprender a depender de Deus de formas que nunca imaginamos, de desenvolver disciplina financeira, de reavaliar prioridades e descobrir fontes de provisão inesperadas. A montanha do problema de saúde pode ser um convite para cuidar melhor do seu corpo, para reavaliar seu propósito de vida, para se conectar mais profundamente com a comunidade de fé e para experimentar a cura divina de maneiras surpreendentes. A montanha do conflito relacional pode ser a chance de praticar o perdão, a paciência, a comunicação empática e de entender que o amor verdadeiro muitas vezes exige sacrifício e vulnerabilidade. Essa é a Refining Fire, o fogo refinador. A montanha não é para nos destruir, mas para nos purificar,
fortalecer e revelar a nós mesmos e ao mundo o poder de Deus em nossa fraqueza. É uma fé que diz: eu sei que estou passando por isso, mas eu sei quem está comigo no processo, e Ele vai usar isso para o meu bem e para a sua glória. O efeito cascata da fé transformadora, impactando vidas além da sua. Quando você experimenta essa fé que move montanhas, sua vida se torna um testemunho vivo. As pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, verão a paz que você tem, apesar das circunstâncias, a resiliência que você demonstra, a esperança que você irradia. E talvez a sua história de como uma pequena semente de fé moveu uma montanha gigantesca. Inspiras a buscar essa mesma fonte de poder. Sua vitória não é apenas para você. Ela se torna um farol, uma prova tangível de que Deus é real e opera milagres ainda hoje. Pense em como seria impactante se cada um de nós vivesse essa fé, não apenas de forma privada, mas como um testemunho público da bondade de Deus. Que montanhas as nossas comunidades poderiam mover se nos uníssemos em fé, cada um com sua sementinha, confiando no poder de Deus para superar os desafios coletivos. A transformação começa em um coração, mas seu eco pode reverberar por gerações, convivendo com a vitória e o caminho contínuo da fé. A vida com fé não significa que não haverá novas montanhas. Significa que você terá a ferramenta, a perspectiva e a companhia divina para enfrentá-las. Manter a vitória não é apenas celebrar a conquista de uma montanha, mas manter o coração grato e a fé ativa para as próximas. A gratidão é o combustível que sustenta a chama da fé, lembrando-nos constantemente do que Deus já fez e do que Ele é capaz de fazer novamente. É um ciclo virtuoso. Fé gera ação gera vitória, vitória gera gratidão, e gratidão fortalece a fé para a próxima fase. E em cada estágio, a presença de Deus é a constante. Ele não nos dá a fé e nos abandona para lutar sozinhos. Ele nos dá a fé e caminha conosco, às vezes carregando-nos, às vezes nos impulsionando. Portanto, meu amigo, convido você agora a se unir a mim em oração. Esta não é apenas uma oração para pedir a Deus que mova sua montanha, mas uma oração para pedir que Ele fortaleça a sua fé, que Ele lhe dê a perspectiva divina, e que Ele revele o caminho para que, com essa semente de fé, você possa ver o impossível se tornar realidade em sua vida. Prepare seu coração, pois a vitória não é apenas uma possibilidade. É um testemunho que Deus deseja realizar através de você. Vamos juntos orar e elevar essas montanhas, não com nossa força, mas com a fé no poder ilimitado do nosso Deus. Oração guiada para mover montanhas com fé. Amado Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti neste momento, com corações abertos e mentes voltadas para a Tua Palavra. Tu és o Deus que criou os céus e a terra, aquele que com uma palavra trouxe tudo à existência. E é a Ti que recorremos agora, diante das montanhas que se erguem em nossas vidas. Senhor, nós nomeamos estas montanhas diante de Ti. Há a montanha da dívida que nos oprime, que nos tira o sono e a paz. Há a montanha da doença, que nos enfraquece o corpo e a alma, trazendo dor e incerteza. Há a montanha da desunião em nossos lares, das palavras não ditas, das mágoas que se acumulam e ameaçam destruir relacionamentos preciosos. Há a montanha do desemprego, da insegurança financeira, da busca por um propósito em meio à estagnação. Há a montanha da ansiedade e do medo que nos paralisam e nos impedem de avançar. E há a montanha do vazio espiritual, da dúvida, da sensação de que estamos perdidos neste vasto mundo. Pai, reconhecemos que, por nossa própria força, estas montanhas são intransponíveis. Nossos recursos são limitados, nossa visão é falha, e nossa fé, por vezes, parece tão pequena quanto um grão de areia.
Mas, Senhor, tu nos ensinaste que não precisamos de uma fé gigantesca, mas de uma fé verdadeira, depositada em um Deus gigantesco. Tu nos ensinaste que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, diríamos a esta montanha: sai daqui e vai para lá, e ela se moveria. Pedimos-te, Pai, que hoje tu aumentes a nossa fé. Não uma fé cega, mas uma fé que enxerga além do visível, que confia no invisível, que se agarra à tua promessa, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Ajuda-nos a crer que tu és o Deus do impossível, que para ti não há limites, não há montanhas grandes demais para o teu poder. Ensina-nos, Espírito Santo, a cultivar essa fé diariamente, que possamos acordar com a certeza da tua presença, que possamos meditar na tua palavra, permitindo que ela se infiltre em cada fibra do nosso ser, transformando nossa mente e nosso coração. Que a nossa oração seja um diálogo constante contigo, onde falamos e também ouvimos a tua voz suave nos guiando. Dá-nos a tua perspectiva divina, Senhor. Ajuda-nos a ver cada desafio não como um fim, mas como uma oportunidade. Oportunidade de nos aproximarmos mais de ti, de crescermos em caráter, de aprendermos lições valiosas que só podem ser ensinadas no vale. Que possamos ver a tua mão agindo mesmo nos momentos mais difíceis, moldando-nos e preparando-nos para o propósito que tens para nós. Concede-nos a coragem de agir em fé, de dar o próximo passo, mesmo quando temos medo. Que a nossa obediência seja a prova da nossa confiança em ti. E quando a vitória chegar, quando a montanha se mover, que a nossa gratidão seja transbordante, um testemunho vivo do teu amor e do teu poder. Que as nossas vidas, Senhor, se tornem um reflexo da tua glória, para que outros, ao verem o que tu fizeste em nós, também sejam inspirados a buscar essa mesma fé transformadora. Usa-nos, Senhor, para sermos faróis de esperança neste mundo que tanto precisa de ti. Nós cremos, Pai, que tu és fiel para cumprir cada promessa. A nossa fé pode ser pequena, mas o teu poder é infinito. Move as nossas montanhas, Senhor, não apenas para o nosso benefício, mas para que o teu nome seja glorificado em tudo. É no nome poderoso de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que fazemos esta oração. Amém. Para selar este momento de fé e esperança, convido você a refletir comigo no Salmo 46, que nos lembra da soberania e refúgio de Deus em meio às maiores tribulações. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes tremam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Inde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Bem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que esta palavra se ancore em seu coração e fortaleça sua fé. Amém. E para que esta mensagem continue alcançando mais pessoas, peço que você curta este vídeo. Deixe seu comentário sobre qual montanha você está orando para mover e compartilhe-o com alguém que precisa ouvir esta verdade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.